Efeitos da hipoteca. O direito real de hipoteca produz efeitos a partir do registro do título constitutivo, mas só se apresenta em toda sua plenitude quando o titular promove a execução judicial. Antes disso, o direito do credor permanece em estado potencial. Se o devedor paga a dívida, a garantia não é utilizada, embora tenha cumprido a sua função. Esse estado de latência pode cessar, todavia, nos casos de vencimento antecipado da dívida expressos em lei. Em alguns deles, o credor pode propor, de imediato, a execução hipotecária. Em outros, porém, o perecimento da coisa ou sua desapropriação verifica-se a subrogação real na indenização paga pela empresa seguradora ou pelo poder expropriante. Os efeitos da hipoteca podem ser analisados sob 3 aspectos: em relação ao devedor, em relação ao credor e em relação a terceiros. Efeitos em relação ao devedor. Uma vez constituída a hipoteca e até a sua extinção ou a penhora efetuada na execução hipotecária, o devedor sofre limitações no direito de propriedade do bem gravado. Malgrado conserve a posse e, em consequência, a faculdade de usar e gozar do imóvel, assim como o direito de aliená-lo e até de constituir nova hipoteca, é-lhe vedado constituir direito real diverso, como a anticrese, por exemplo. O Código Civil de 2002, afastando qualquer dúvida que pudesse existir anteriormente, declara no artigo 1475: vencida e não cumprida a dívida, o credor promove a execução hipotecária, recaindo a penhora preferencialmente sobre o bem dado em hipoteca. Este é subtraído do poder do devedor e apreendido judicialmente, sendo levado à asta pública para que o produto da arrematação sirva para a satisfação do credor. Se preferir, poderá o último requerer a sua adjudicação. Nesta fase, o direito de preferência se exerce plenamente. Efeitos em relação ao credor. Constituída a hipoteca, o bem gravado permanece afetado à satisfação do crédito hipotecário. Vencida e não paga a dívida, pode o credor promover a excursão da garantia, mediante a competente execução hipotecária, na qual o bem será penhorado e levado à asta pública, como mencionado no item anterior. Se a execução for insuficiente para pagar o exequente, este poderá penhorar outros bens do devedor. Arrematado o imóvel, o credor hipotecário se paga pelo preço obtido, ou mediante adjudicação do próprio bem, com preferência sobre qualquer outro credor, salvo os que sejam por custas judiciais, tributos e dívidas oriundas do salário do trabalhador agrícola pelo produto da colheita para a qual houver concorrido o seu trabalho. Código Civil, artigos 1422 e 964. Se o bem hipotecado for penhorado por outro credor, não poderá ser validamente praceado sem a citação do credor hipotecário. Artigo 1501 do Código Civil. Efeitos em relação a terceiros. Na sua condição de terceiro real, a hipoteca produz efeitos em relação a terceiros, uma vez que, depois de registrada, é oponível erga omnes, conferindo ao credor hipotecário o direito de sequela. Assim, não vale de escusa ao adquirente do imóvel hipotecado a alegação de ignorância da existência do ônus, pois este figura obrigatoriamente no registro de imóveis. Nenhum outro credor poderá promover validamente a venda judicial do imóvel sem citação do credor hipotecário, nem disputar o rateio do seu produto, senão quanto às sobras, depois de pago preferencialmente o credor garantido. O adquirente que não quiser remir o imóvel, privar-se-á de sua posse, colocando-o à disposição dos credores ou depositando-o em juízo, até as 24 horas subsequentes à citação, com que se inicia o procedimento executivo, furtando-se assim aos efeitos da execução. Código Civil, artigo 1480 e parágrafo único.